Irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, 29 de abril de 2022, segunda semana do tempo da Páscoa. O evangelho de hoje é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um." Um discípulo, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um daqueles que estava naquela grande multidão. Felipe disse nem 200 moedas. E nós podemos dizer: nem todo o dinheiro do mundo bastaria para comprar pão para saciar tão grande multidão, tão numerosa multidão. E antes mesmo que aquela multidão se aproximasse de Jesus, ele já estava cuidando daquele povo. Ele já sabia o que precisava fazer para saciar a fome daquele povo. Muitos daqueles que estavam naquela multidão ia à procura do pão material. Mas muitos estavam indo à procura
do pão que não estraga, daquele pão que nos conduz até a vida eterna. Este pão que é o verdadeiro Jesus. E aquela multidão que estava seguindo Jesus por causa dos milagres e prodígios, queriam estar perto de Jesus, queriam ouvir Jesus, queriam matar a sua fome da palavra, eles queriam ouvir Jesus. Mas muitos queriam apenas saciar a sua fome material. Nós precisamos desse alimento material para saciar a nossa fome. Nós precisamos alimentar o nosso corpo. Mas também não podemos esquecer que nós precisamos alimentar tanto quanto o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Nós precisamos deste equilíbrio, porque nós somos corpo e alma. Precisamos alimentar o nosso corpo, mas também a nossa alma, o nosso espírito. E esse alimento espiritual só Jesus pode nos dar. Portanto, não há dinheiro no mundo que pague esse alimento. Este alimento vem a nós gratuitamente. Não precisamos gastar dinheiro para ter esse alimento. Basta a nossa decisão de seguir Jesus, de aderir ao grupo daqueles seguidores de Jesus. E a nossa fome espiritual será saciada. Porque o próprio Jesus que nos dá em alimento, na Eucaristia, nas Sagradas Escrituras e na oração. Esse é o alimento que não perece. Esse é o alimento indispensável para a nossa caminhada aqui na Terra. Muitas vezes nós nos preocupamos muito em cuidar do nosso corpo, fazer periodicamente exames, ir ao médico. Isso é necessário. É muito bom cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso espírito. E nós já sabemos onde nós vamos encontrar esse alimento. O Espírito Santo já nos ensinou onde vamos encontrar esse alimento que dura até a eternidade. E Jesus, vendo aquela multidão, disse a Filipe: onde vamos comprar pão? Jesus não precisava da ajuda de Filipe nem de nenhum daqueles que estavam seguindo, nenhum dos discípulos. Mas Jesus quis precisar. Jesus quer nos exercitar para esse movimento, para esse ato de partilha com aqueles que nada têm. Ele quer precisar de nós, mas ele pode muito bem fazer tudo sozinho. Mas ele nos motiva a fazer esse exercício. Trabalhar em favor daqueles que mais necessitam, em favor daqueles que estão ao nosso lado. E foi isso que Jesus fez naquele momento. Ali aconteceu o milagre da partilha. E é isso que nós precisamos colocar em prática. O milagre da partilha
com aqueles que nada têm. E é promessa de Deus que quando você partilha com amor, nada vai faltar para você, nada vai faltar na sua mesa. Aprendemos de Jesus e com Jesus a partilhar. E a partilha não somente do material, mas que nós aprendemos a partilhar o nosso tempo, que nós aprendemos a partilhar a nossa oração, que nós aprendemos a partilhar aquilo que nós aprendemos de Jesus, que nós possamos colocar em prática. Onde há amor, há partilha. Onde há partilha, não há necessitados. Onde há partilha, não há fome. E que nesse tempo de Páscoa que nós estamos vivendo, que nós aprendamos a fazer esse exercício, partilhar o que temos com aqueles que nada têm. É isso que Jesus ensinou para os seus discípulos e ensina para cada um de nós hoje. Hoje, a igreja também celebra a memória de Santa Catarina de Sena, que pela sua intercessão, nós, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que creem que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós, leve essa boa nova àqueles que precisam. Fiquemos na paz e até o nosso próximo encontro.